Ó, o próximo vídeo aqui que a gente vai assistir, eu já quero deixar um aviso logo de cara, porque tem uma coisa bem importante aqui pra falar antes da gente começar com os reacts, tá? O que que acontece? O próximo vídeo aqui que a gente vai assistir envolve uma coisa que pode deixar algumas pessoas incomodadas. E o que que seria exatamente essa coisa que pode incomodar os outros? Aranhas. Então sim, a gente vai ver um vídeo que vai falar sobre aranhas. Então, Então assim, fiquem tranquilos quanto a isso. Então, é a vida, né? Mas o vídeo que nós vamos assistir é o vídeo O Incidente das Aranhas Wii U. Obrigado, Nintendo, do canal O Canal do Piscine. Então né? Então se você sofre de aracnofobia, tem qualquer tipo de problema com aranha, né? Não assiste esse vídeo, pelo amor de Deus, né? Não se torture, tá tudo bem. Tem vários outros vídeos para você assistir aqui no canal de cortes e também a gente vai falar de outros temas também na live, tá? Então é isso. Dito tudo isso, um aviso de 1 minuto, bora pro vídeo. Insetos, seres normalmente vistos como criaturas repugnantes. Às vezes eles são bem gente fina, mas existe uma... Depende, eu não acho barata gente fina não, viu? Puta merda, olha pra barata, a primeira coisa que eu tenho, chinelo, chinelada. É isso que eu penso na hora de ver uma barata. A Dona Aranha subiu pela parede. Me deu arrepio, eu só tenho medo da CLT. A todos nós temos. Categoria a temida escala 6x1. E além dos insetos, que é combustível de pesadelo total, dependendo de pra quem tu perguntar. Tipo assim, se você for falar, foi o que eu falei, né? Foi por isso que teve esse puta anúncio de 1 minuto, né? Porque, assim, eu acho a aranha um bicho maneiro. Eu acho a aranha um bicho legal, mas se você perguntar pra alguém que tem problemas com a aranha, que seja aracnofóbico, mano, se você falar de aranha, ela vai querer te dar um soco só pra você ter citado a existência desse bicho. E não é nem meme. Aranhas, esses bichinhos malditos que sempre dão um jeito de aparecer nos lugares mais impossíveis do mundo. Não, você não está seguro no deserto, o que dirá na sua casa. Essas pestezinhas sempre dão um jeito de surpreender a gente das maneiras mais inesperadas. Mas imagina, tu comprar um videogame, pior ainda, tu comprar um Wii U e dentro dele tu ter uma surpresinha que literalmente pode te mandar de base. Essa é a infame história das aranhas do Wii U, que assim, é meio óbvio, mas se você tem aracnofobia, não veja esse vídeo. Eu vou mostrar umas imagens aqui bem cabulosinhas, sei lá, mano, vai ver um vídeo fofinho. Mas beleza, com isso dito, agora vamos partir pra nossa história, que... Caramba, hein? Imagina, tipo, você consegue aquele videogame no precinho. Tudo bem, mas Luquita, é um Wii U. O Wii U não é isso, o Wii U é aquilo, que não sei o que. Beleza, você consegue aquele videogame no precinho, aquele precinho gostosinho, aquele precinho maroto. Aí tu vai lá, tu basicamente compra um monte de aranha junta. Assim, é venda casada, né? É venda casada, tem que chamar o Celso Russomano pra dar uma olhada nessa situação. Né? Assim, agora se você gosta de aranha, você se deu bem, né? Você comprou o videogame e ganhou aranhas. Olha que da hora. Deixa eu ver que você mandou aí. Pelo menos não gozaram no Wii U igual... Nossa, pelo amor de Deus, não. Não, nossa, que horror, eca. Se passa no 4chan. Eu não tô surpreso, tá? Eu não vou nem fingir que eu tô. Esse incidente ocorreu há 11 anos atrás, então ele foi catalogado em alguns lugares pela internet, principalmente o Reddit, de tão velha que é essa história. Mas nesse dia, um anônimo postou o seguinte: eu comprei um Wii U e ele tava quebrado, então eu abri o Wii U e eu encontrei isso aqui dentro. Aí segue essa imagem de uma parada seca ou que ficou ressecada, que honestamente eu fiquei até surpreso de não ser um grande pedaço de merda, já que isso daqui tá vindo do 4chan, e aparentemente até outros usuários do 4chan ficaram tão surpresos quanto eu. Conforme ele vai cutucando aquela coisa, ele acaba abrindo, e aquilo revela um emaranhado de aranhas. E, irmão, eu acho que eu nunca vi tantas aranhas assim mortas juntas num canto só. Tipo, as perninhas se entrelaçando. Não, mano, não dá. Mas aí ele segue dizendo: ao menos as aranhas já estão mortas. Seja lá o que aconteceu, parece ser um ovo que abriu cedo demais ou nunca abriu. As aranhas devem ter se devorado lá dentro para conseguirem se manter vivas, e aí ficaram do tamanho máximo.
Pelo tamanho, dá pra ver que são adultas, mas a cor mostra que elas não têm nenhuma pele ou carapaça. As aranhas viveram como nós, na porra do escuro. Carai, mano. Calma lá, Sascutia. Calma. Também não é pra tanto assim, não. Uma manteiga... Nossa, que isso, Thay? Que isso? Você tá passando fome? Você quer comer aranha? Louco, man, que bagulho profundo. Uma história realmente esquisita, mas acabou aí, né? Não. É óbvio que não, filhão. Depois de algum tempo, ele segue postando outra imagem escrito: essa aqui ainda tá viva. Meu Deus do céu. E pra piorar o que já tava ruim, outra pessoa então responde pra ele: ok, eu pesquisei pra você, OP. Isso é um ninho de vespa de lama. Ou alguma coisa assim, né? Porque vespa de lama não tem uma tradução exata. As aranhas foram paralisadas dentro, elas não morreram e são na real uma presa fresca. Elas vão acordar em breve. As aranhas parecem... Nossa, cara. Tipo assim, imagina a situação que você vai lá, que você tá lá com um monte de aranha, você descobre que é umas aranhonas fodidas, daquelas que se te dá uma mordidinha, você já vai de... Assim, você não tem nem chance de ir pro hospital. Você vai de Vasco direto. E assim, você ainda descobre que essas aranhas só estavam a mimir. Só estavam hibernando. Mas elas vão acordar. Não é nem uma questão de se. É uma questão de quando. Meu amigo do céu. Nossa. Essa situação não é nem um pouquinho cremosa. Nem um pouquinho cremosa. com aranhas marrons. Meu Deus, mané. Se você deixar elas picarem o seu braço, ele vai apodrecer enquanto você tá vivo. E quer saber o pior de tudo? Nada do que ele falou tá errado. As vespas que ele tá falando têm o hábito de pegar lama e fazer as casinhas dela em vários tipos de lugares, desde florestas até áreas mais urbanas. Quando essa toca aí tá completa, elas fecham e saem para caçar outros insetinhos, principalmente aranhas, envenenam eles, levam lá pras tocas e deixam eles guardados lá dentro. As vespas nunca chegam a comer aquelas aranhas, já que elas só se alimentam de néctar e pólen. O objetivo de fazer aquele ninho de um emaranhado de aranhas envenenadas é para elas irem lá, colocarem o ovinho delas lá dentro e aí quando o ovo nascer, se alimentar das aranhas em volta. O motivo para a vespa não mandar as aranhas de base é porque se ela fizer isso, elas podem apodrecer e aí não vai funcionar ali para a larvinha dela. E essa é a causa do motivo para elas estarem vivas lá no Yu do cara. Mas assim, Meu Deus do céu. Meu amigo. Nossa. eu não posso confirmar que as aranhas dessa imagem são realmente aranhas marrons, mas parece bastante. E ó, malandro, eu não sei se você sabe, mas a picada da aranha marrom, ela necrosa a sua pele. Tipo, já era, apodrece, morreu aquele pedaço de você. Se uma aranha dessa der uma picada no teu dedo, meu irmão, acabou pro teu dedo, pode dizer tchau pra ele. Então imagine a situação de você abrir um ninho de vespas cheio de aranhas provavelmente marrons em cima da sua mesa e ler a mensagem: elas vão acordar em breve. Brutal, irmão. Tanto que algumas pessoas notaram isso e comentaram o seguinte: não se elas tiverem sido pegas há pouco tempo, e pelo que parece, a última acabou de acordar. A vespa pode ainda não ter colocado as larvas. Se esse for o caso, elas podem só estar todas paralisadas. Eu também fico com medo pela vida do OP, já que essas aranhas parecem muito com aranhas marrons. Se esse for o caso, o OP abriu um ninho de vespas cheio de aranhas marrons. Ele tá prestes a ter uns momentos péssimos. Já outras pessoas estavam sugerindo que essas aranhas poderiam ser uma variante chilena da aranha marrom, que tem um veneno muito mais forte, que seria a Chilean Recluse Spider, ou aranha reclusa chilena. Não sei, ela gosta de ficar em casa, eu acho. A esse ponto, o moleque já devia estar completamente aterrorizado, e realmente tava, já que um tempo depois ele reapareceu e postou o seguinte: OP aqui, elas não estavam mortas e começaram a se mover. Eu fugi da minha casa e chamei o detetizador. Eu tô postando isso do meu celular. Meu Deus. Cara, imagina... Assim, provavelmente ele deve ser um moleque, provavelmente ele não mora sozinho. Deve morar pai, mãe, vô, sei lá, enfim, outras pessoas. Como é que foi explicar essa história aí pra, sei lá, mano, pra alguém mais velho?
Então, tem um monte de aranhas marrons no meu quarto. Mano, o rolê que deve ter sido... É assim, eu não sei porque eu nunca precisei chamar um dedetizador na minha casa. Pelo menos eu não me lembro de ter vindo algum na minha casa um dia. Mas, Pra você aí que deve ser caro pra caralho esse serviço. tá ouvindo essa história e pensando, nossa, mas por que ele fugiu de casa? Era só matar as aranhas ali, mano, é facinho. Primeiro, Imagina a cena. Você joga ela no lixo e elas voltam. Não, por precaução, eu ia bater nelas com chinelo. Por precaução. E assim, se tem algum inseto que, mesmo estando supostamente morto, você termina o serviço pra garantir. que coragem Pelo menos eu pensaria em fazer isso, né? pra enfrentar aranhas é uma parada que nem todo mundo tem, e eu honestamente não julgo. Segundo, essas aranhas estavam acordando de um envenenamento, então elas deviam estar puta da vida, mano, extremamente agressivas. E não é bom você arriscar levar uma picada de uma aranha provavelmente marrom. E outra que vocês já devem estar ligado é que a aranha é um bicho rápido, mano. Pra alguma delas, principalmente essas pequenininhas, sair correndo, se esconder embaixo de algum móvel e depois só sentir a picada e a necrosa no teu dedo, é 2 tempos, viado. Então eu, honestamente, acho que ele tomou a decisão completamente certa de chamar um detetizador. Mas assim, rapaziada, a história ela acaba por aqui. A live caiu? Eita, então acho que deve ser problema na Kik. Só que eu gosto de ir um pouco mais a fundo dessas histórias, principalmente quando elas vêm do 4chan, porque eu sou desconfiado. Eu gosto de ver o quão verdadeiro é o que eles estão contando ali. Já que assim, o maluco, ele não mostrou nenhuma foto do Wii U dele aberto. E, honestamente, isso é um bagulho bem grande pra caber num console como o Wii U, entendeu? Eu não sei como estaria ali dentro intacto ainda por cima. Já a parte daquilo ali tá cheio de aranhas e ser um ninho de vespa, eu acredito 100%. Assim, a parte de estar no Wii U eu também achei meio esquisito, né? Porque, tipo assim, não tem o console. Só tem só lá o bagulho. Tipo, só tem só o ninho e já era. Poderia ter vindo dentro da caixa? Sim, mas a história falava que tava dentro do console, que é completamente diferente. Porque como a gente pode ver, as aranhas são, tipo, literalmente aranhas reais, você consegue ver a diferença, não são fakes. E o ninho também tem outros ninhos por aí de vespas, que você vê que tem o mesmo formato, algo bem próximo desse ninho aqui. Então aí, ok. Mas agora vamos lá, você aí de casa, pense comigo. Se você abre uma parada e tá cheia de aranha, É o quê? Luquita do céu, eu vendo a live e do nada uma aranha pequena do meu lado da tela. Não é piada. Mas pera lá, caralho. Não, se for uma aranha marrom, puta que pariu. Mas provavelmente deve ser aquelas aranhinhas. Tipo, sabe aquelas aranhinhas que fica na parede? E muitas vezes é realmente passar uma vassoura e já era. E normalmente é isso. Tipo, não vai ter nada, tipo, ai caralho, um bicho cabuloso. Não, é muito difícil. A não ser se você tiver, tipo, um terreno perto da sua casa. Sabe aqueles terrenos que o pessoal joga lixo? Sofá, pedaço de madeira, roupa. Ah, aquelas aranhas pequenas que não são venenosas. Ah, então não tem problema, pô. Agora, se fosse alguma aranha diferenciada, aí sim ficaria com medo. Ô, droga. sério que o teu primeiro reflexo vai ser tirar um monte de foto, meu amigo, eu ia largar tudo que eu tô fazendo, colocar aquelas aranhas numa sacola e queimar, irmão. Ah, mas elas estavam paralisadas, parecia que elas estavam mortas. Não tem problema, eu mato uma segunda vez só pra ter certeza. Aí você junta todas essas coisas e lembra que essa história tá sendo contada no 4chan, o site onde as pessoas têm tendência a criar histórias fakes, ou pelo menos exagerar muito as coisas, como por exemplo a história da granada. Essa é uma história que também passou pelo 4chan, onde o moleque encontrou uma granada no armário do pai dele, e aí ele tirou umas fotos ali pra falar, ó, encontrei uma granada. O pessoal começou a falar que era de plástico, então ele tirou uma foto acendendo um isqueiro em cima de uma granada. Que agonia eu tenho dessa imagem. E depois disso mandaram ele jogar na privada pra ver o que acontecia. Aí ele postou uma foto tipo, ó, será que eu vou jogar ou será que eu não vou? E depois de um tempo ele sumiu e apareceu um artigo, moleque vai de base depois de explodir uma granada dentro do próprio banheiro. Puta que pariu. Essa mesmo, voltei, o que você tá vendo, Skinwalker? A gente tá vendo aquela história do Wii U, sabe, das aranhas do Wii U? A gente tá vendo isso. Só que aí o Psyne agora ele tá falando sobre de um moleque que supostamente
explodiu uma granada num vaso sanitário e morreu. Darwin Awards. Por verdade. Uma história bem bizarra, né? Se você não pensar muito sobre caralho, que bagulho absurdo, mas quando você para pra ver os detalhes, é uns timing muito bom. Logo depois do moleque ter supostamente sumido, alguém manda uma matéria de um moleque que acabou se explodindo, algo que é bem fácil de ser fake, sem contar que você não consegue encontrar essa matéria em lugar nenhum, simplesmente evaporou, o que contribui ainda mais pra isso ser uma história mentirosa. E também, olhe o dano que esta uma granada fez. Eu não sou especialista em explosivo, mas vendo uns vídeos, uma granada não causa esse tipo de dano. Mas, ok, tá ligado? Histórias do 4chan são sempre coisas que a gente tem que ter um pouquinho de dúvida ou ter evidências o suficiente pra acreditar. Mas independente do que aconteceu, alguém realmente encontrou. O problema é que esse lance da granada ia pegar muita gente que não manje nada, que não ia manjar nada. E se usássemos 0% do cérebro? Isso é burrice. Ui, ih, travou o negócio. Calma aí, rapaziada. Travou aqui meu bagulho de novo. Alegria e muita diversão. Vocês estão mandando mensagem e não tava aparecendo. Ah! Deixa eu ver aqui se vai. Uma granada não faz esse estrago. É, tipo assim, quem tá vendo aqui o vídeo pelo canal de cortes deve estar no modo, tipo, caralho, o Luquita tá falando, dando informação da bunda. Eu vou ter que arrumar outra coisinha pra colocar as mensagens aqui. Meu Deus do céu. Tinha que ser o Windows, né? Tinha que ser o Windows essa porra. Granadas são dispositivos explosivos bem pequenos que fazem uma explosão bem pequena. Assim, é o suficiente pra destruir uma pessoa? Sim. Agora foi, agora tá voltando. É o suficiente pra destruir uma pessoa? Sim, mas não pra explodir uma casa. A menos se você, sei lá, estourar uma granada num botijão de gás. Aí ela realmente vai explodir a casa. Mas gringo. Peraí. É pergunta burra, mas gringo utiliza botijão de gás pra cozinhar? Por isso Linux é melhor. Seco, 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 filho. Usa A. Eu achava que não usava. Achava que não usava. Desculpa. Um ninho de vespas cheio de aranhas e teve a coragem de abrir. E isso se tornou mais uma história que nasceu da internet. Mas bom, rapaziada, por hoje o vídeo vai ficando por aqui. Eu gostaria de agradecer imensamente pelo apoio que vocês estão me dando e por muita gente ter me dado parabéns pelo meu casamento, porque como vocês podem ver, eu me casei. Ai, que legal, né, guys? Eu tenho até encontrado alguns inscritos na rua que param pra me dar parabéns. Isso é muito legal, tá ligado? Juntando isso com o apoio que vocês estão me dando aqui nesse tipo de conteúdo, algo que eu sempre gostei de falar e agora eu tenho liberdade pra fazer graças a vocês, esse ano tá sendo fabulosíssimo, não tenho reclamações. Melhor comunidade, mané. Foda-se. Porém, eu vou ficando por aqui, mas... Bom, aí terminou. Cara, essa história foi curtinha. Achei que a história ia ser bem mais. É que assim, o que meio que lascou a gente foi que a gente ficou a gente assistiu um vídeo, a gente ficou quase uma hora reagindo e o outro também. Então, meio parece que por isso que a gente viu pouca coisa. Ele se casou. Nossa. Ele se casou, acho que foi ano passado, ano retrasado. Mesmo assim, Nukita, a granada pode ter uma pequena chance de não matar a pessoa, mas machuca ela bastante. Sim, um braço na perna vai de Vasco. Como eles vão fritar água se não usarem gás para acender o fogão? Não sei. Eles podem usar lenha? Algum outro dispositivo? Algo, sei lá. Tem aquelas comidas de soldado que basta você jogar água que o pozinho químico acaba esquentando a comida. Eu não sei exatamente que porra que é, mas é um pozinho branco, né, que fica numa embalagem, você põe na água, pronto, esquenta. Teve uma vez que um soldado americano da Segunda Guerra Mundial pulou em cima de uma granada para salvar seus companheiros e morreu. Caralho. Mas é isso, né? Bom vídeo do Piscine. Então, não tenho muito mais o que falar sobre ele, não. Mas assim, eu achava que essa história das aranhas do Yu ia ter bem mais coisa, sabe? Eu fiquei um pouco decepcionado. Mas aí não é culpa do Piscine, é culpa da história per si.
né? Eu acabei mudando de emoji sem querer. Dedinho nervoso. Ah! Videozinho do Skinwalker foi bem legal.